Vamos nós. Quem sobrevive aqui sem um arroz e feijão? Se você sobrevive, levanta a mão. É difícil, né? Então, arroz e feijão a gente precisa. Assim é a palavra do Senhor. Assim é nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E neste dia, a palavra do Senhor que nós lemos, nós estamos aqui em 1 Crônicas. Crônicas, você vê 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai falar da vida dos reis, né? Do povo escolhido, do povo judeu, israelitas. Eles estão aqui falando a respeito do reinado. E nós estamos vendo no capítulo 21 de 1 Crônicas a caminhada do rei Davi. E nós vemos que muitas vezes nós ouvimos falar que o rei Davi, ele é um servo do Senhor, que ele é segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda, você ser chamado segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Mas uma coisa que a gente acha lindo na Bíblia, que a Bíblia, ela não oculta as coisas más, os erros das vidas dos reis, a Bíblia não oculta. Então nós vemos as vitórias, nós vemos o Davi se humilhando debaixo da proteção do Senhor, mas nós vemos também os erros de Davi. E nesse capítulo 21, nós vemos também muito da vida, dos erros do rei Davi. E aqui nós vamos relatar um erro que Deus não ordenou a Davi a fazer algo, e Davi precipitou. E nós vamos ver aqui, eu quero só meditar em um versículo para a gente estar orando, e depois nós vamos meditar nessa palavra linda, nessa palavra revelada que Deus tem para mim e para você. Então eu quero agora só ler o versículo 13. Amém? Você pode pôr o versículo 13, Romildo, por favor. Glória a Deus. Amém? 1 Crônicas 21, 13. 1 Crônicas 21, 13. Glória a Deus. Amém? Depois a gente vai voltar. Mas está dizendo aqui, ó. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as tuas misericórdias, e que eu não caia nas mãos dos homens. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos estar orando. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus amado, Senhor, aprove a Ti, Senhor, escolher esta palavra, Senhor. Não é da minha vontade, mas da Tua, Senhor. Tu incomodaste a minha vida neste dia, Senhor, após ler, Senhor, e o Teu Espírito Santo me falou: lê esta palavra para a minha igreja. Eu tenho algo a entregar para aquele povo que vai estar lá na Síria nesta noite. E eu creio que o Espírito Santo trouxe cada um neste lugar, e que precisa ouvir a voz de Deus, que necessita das mãos fortes do Senhor. E eu quero, Pai, aleluia, que cada coração, cada mente seja cativa ao céu, Senhor, e que eles possam, Senhor, receber, ó Pai, os louvores, preparar os nossos corações, e essa semente vai cair numa terra, aleluia, arada, numa terra preparada, e vai dar muitos frutos, Senhor. Papai querido, muito obrigado, Senhor, por não ocultar os erros dos teus servos da Bíblia, Senhor. Mas também nós vemos, Senhor, que tu não resiste um coração contrito e quebrantado diante de ti. Nós vemos, somos ensinados, somos instruídos a ver o teu servo, o rei Davi, se humilhando diante de ti, Pai, e as suas misericórdias, aleluia, o servo do teu servo, Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor.
toma de conta deste culto, Pai. Usa a minha vida como um canal de Deus nesta noite, Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Por quê? Não passa essa secura na boca, não passa esse frio na barriga. É a responsabilidade de estar sendo o canal de Deus para a vida da igreja. Amém? Nós vemos aqui Davi dizendo que ele estava em angústia. Ontem, na abertura do culto de oração, o diácono da casa do Senhor abriu lá em Salmos número 18, verso 18, e falou acerca da calamidade, acerca da providência de Deus, coisa linda. E nós vemos aqui, a partir do versículo 1 deste capítulo, diz que então, olha só, servo de Deus, rei Davi, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Olha só, o servo do Senhor. Por isso, meu irmão, a Bíblia é categórica. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que sempre estar atento, sempre vigilante, sempre, aleluia, abundante na obra do Senhor. Nós vemos aqui que Davi, o rei todo-poderoso, o rei que deu vitória ao povo de Israel, mas neste momento ele deu brecha ao inimigo. E às vezes, muitas vezes, nós também temos momentos que a gente tem alguma vitória da parte de Deus e a gente toma um descuidado, a gente larga as armas, a gente larga aquelas couraças, larga a armadura de Deus e dá brecha ao inimigo. Isso não é só com Davi, hoje acontece na minha e na sua vida. E uma coisa interessante, se Jesus não fosse vigilante, o diabo tentou também. Nós vemos que quando ele é batizado, ele vai para aquele monte, e a Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado por Satanás. Mas graças a Deus, Jesus, ele foi tentado, mas não pecou. Mas a Bíblia diz que homem algum conseguiu resistir em algum momento. Nós vemos o servo de Deus de Apocalipse, ou de Gênesis Apocalipse, que teve algum erro. Mas só Jesus, aleluia, ele nunca pecou, aleluia, passou por várias tentações, mas nunca pecou, aleluia. Não vamos estar desatentos, não vamos estar, aleluia, sem estar vigilante 24 horas por dia. No versículo 2 diz: e disse Davi a Joabe e os maiorais do seu povo: ide e contai a Israel, desde Barseba até Dan, e trazei conta para que eu saiba o número deles. Ele dá ordem ao seu general, ele dá ordem a Joabe para que faça essa missão de contar. Não foi coisa que Deus revelou a ele, uma coisa que ele quis, tocou na cabeça dele. Quantas vezes nós fazemos coisas segundo a nossa vontade? Meu irmão, nós que somos cristãos, nós temos que andar segundo a ordem do Espírito Santo. Se nós vamos ver a igreja primitiva, nós vamos ver a igreja andando na voz do Espírito Santo de Deus. E não mudou hoje, meu irmão. Nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ah, mas Davi não ouvia o Espírito Santo. Davi,
ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aqui ele já tinha passado, que Samuel, ele já tinha ungido ele. A Bíblia diz, aleluia, que depois da unção de Samuel, diz que o Espírito se apoderou de Davi. Então ele tinha o Espírito de Deus. E diz a palavra que ele deu essa ordem. E no versículo 3 diz: então disse Joabe: o Senhor acrescente o seu povo 100 vezes o tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos os servos o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Joabe abriu a sua boca e aconselhou o rei. Quantas vezes nós, pode dizer eu, na liderança, que às vezes alguém venha, eu estou errado, porque eu sou passível de erro, eu sou homem, aleluia, limitado, aleluia, eu não sou Deus, e eu posso estar errado. Alguém vem e me orienta, e eu não ouço a voz. E foi assim que aconteceu com Davi. Joabe conversou com ele e falou: Deus pode acrescentar, Deus pode diminuir, Deus ele pode fazer tudo. Nós vemos Gideão, quando ele está ali com muitos homens, e Deus faz prova ali e começa a reduzir. No final ele fica só com 300, e com esses 300 homens Deus dá vitória, aleluia. Nós temos que pôr a nossa confiança em Deus, aleluia. Eu não sei a sentença que tem sobre a minha vida, eu não sei a sentença que tem sobre a sua vida, mas eu sei o Deus que nós servimos, que Ele pode todas as coisas. Uma frase que é um jargão evangélico que diz que nós com Deus somos a maioria. Tem essa certeza, irmão. Tenha essa certeza que você com Deus, você é a maioria. Deus pode te dar a vitória, aleluia, glória a Deus. Devemos estar atentos a ouvir conselho, irmão, aleluia. Eu já participei de ministérios que você chegava numa reunião e essa reunião era comunicado o que iria acontecer. Você não tinha voz naquele lugar, você não poderia falar nada, mas a Bíblia ela é categórica que a multidão dos conselhos pode te dar vitória, pode te levar em lugares mais altos, aleluia. E nós das CIAs, nós temos isso, às vezes até muito. Eu falo para minha esposa, às vezes até muito, a gente abre o leque, às vezes tem pessoas que até abusam, mas nós estamos aqui para ser servo, nós estamos aqui para ouvir, aleluia, nós estamos aqui, o que deve acontecer, o que não deve, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos cair no erro, como o rei Davi estava. E diz a palavra no versículo de número 7 que foi contado como a ordem que foi dada para Joabe. Joabe, apesar de conselhar o rei, ele obedeceu. Sabe uma coisa que eu aprendi na caminhada cristã? Que há líderes, e eu posso ter cometido algo sobre isso, mas o Joabe estava sob o serviço de Davi. Ele aconselhou Davi, mas ele não se rebelou contra Davi. Eu quero dizer para você, meu irmão, aleluia, quando eu estava no ministério, o pastor falou para mim que ele fazia, quando ele estava o líder dele pedia para ele quebrar algo, ele sabia que não era para quebrar aquilo, mas ele, obediência ali, o líder dele, ele quebrava. Às vezes o líder falava: meu, estava errado, vamos fazer de novo. Então vamos fazer. Então, meu irmão, aleluia, nós temos que ser obedientes. Essa lição Joabe nos ensina que apesar de Davi estar errado, vamos obedecer, porque
Quem trata com a liderança é Deus. Aleluia. Eu estava numa denominação e tinha algo ali que acontecia que eu falava, meu Deus, não era para ser esse dia, era para ser outro. E ali, por muitos anos que eu estava ali, eu falava isso, mas eu obedecia, eu estava sempre em obediência à liderança daquele lugar. E como é bom você orar a Deus, como é bom você entregar tudo nas mãos de Deus. Eu saí daquele ministério, depois de um tempo, eu vejo o pessoal falando, agora o que acontecia num dia, agora está acontecendo no outro, está sendo maravilhoso, não sei o quê. Eu olhei abismado e falei, nossa, como Deus faz. Como Deus trabalha, uma oração que eu fiz lá atrás. E Deus fez. Meu irmão, se o teu líder, aleluia, está no erro, aconselhe. Se ele não, aleluia, acatar, deixa que Deus trata com ele, aleluia. Eu estou falando, botando a minha cara a tapa aqui, mas eu estou falando de qualquer liderança, seja do grupo de lares, seja de evento, seja sonoplastia, seja, aleluia, a ministério infantil, qualquer liderança, meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia, a obediência ela gera bênção para as nossas vidas, aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele foi, obedeceu, mas esse negócio foi aos olhos de Deus, foi mal, que Davi fez. E como eu falei, Deus trata. Deus ele trata, aleluia. Eu vi um testemunho do irmão agora, pastor Ezio. O nosso irmão, pastor, ele teve um acidente aqui na avenida. E tu acha que a maioria sabe, foi uma moto, né? Ele, infelizmente, foi fazer a manobra ali, a moto veio do nada, sem luz, sem nada. Aconteceu esse acidente. E o pastor Ezio viu, falou que não estava errado naquele dia. E nós, para a gente como cristãos, estávamos em frente à igreja, conversamos com eles, falando, não, o que precisar de a gente fazer, vamos ajudar, vamos. Só que a pessoa, ela agiu de má índole, ela cobrou o que não era para cobrar, e ali o nosso irmão foi, graças a Deus, Deus bradou várias vidas, ele também, a pastora cumpriu com aquilo que era, o cara queria mais ainda, ameaçando, até falando que conhecia pessoas meio envolvidas nas coisas más aí, e graças a Deus, Deus cessou, e ele pagou tudo. E uma coisa que o pastor falou para ele, falou, você está mexendo com o servo do Senhor, cuidado, eu desejo que você ainda, ele falou, vá para a igreja, volte, né, desfiado, né, ele é afastado, né, pastor, afastado da igreja. E infelizmente o Ezio ficou sabendo que aquele homem, a moto que foi arrumada, tudo, pegou fogo. E aquele menino, que ele falava que conhecia, era envolvido no negócio, aquelas pessoas pegaram ele e bateram muito nele. A gente não precisa, a Bíblia diz que nada é por força e nem por violência, mas sim a vingança é do Senhor. A gente não está vibrando porque aquele homem apanhou, a gente está querendo, a gente quer interceder que ele entregue a sua vida ao Senhor. Mas, meu irmão, se tem algo, aleluia, que alguém está te afrontando, entregue na mão de Deus, que Ele tem solução para a sua causa, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está vendo tudo. No versículo 7 diz: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Olha que coisa, quando Davi ele faz esse pecado, a consequência vem. Irmão, não adianta nós
aleluia, lógico, se arrepender sim. Lógico que a gente tem que, aleluia, entregar nas mãos de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor, ela diz que todo erro há uma consequência. Aleluia, nós sabemos que Deus, Ele pode te sarar, Ele pode te perdoar. Mas aleluia, ponha na sua mente, quando você dá uma brecha, quando você peca, aleluia, a consequência vem. Quando Davi viu que Deus, o próprio Deus permitiu, feriu a Israel, o povo de Deus, no versículo 8 diz: então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora, se servido tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Olha só, se ele tivesse ouvido a Joabe, não teria essa consequência. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, ou aquele que era profeta, diante de Davi, dizendo: vai e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. Olha, o próprio Deus falando: agora a consequência veio. Você vai escolher 3 coisas. E diz a palavra: ou 3 anos de fome, ou 3 meses que te consuma diante dos teus adversários, a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias de espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os templos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Olha que consequência terrível. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas tuas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. A consequência foi muito grande. Eu creio se Deus, se Davi escolhesse alguma dessas 2 sentenças, era o homem que ia fazer, era o inimigo que ia tomar posse, aleluia, daquilo, ia destruir tudo. Mas ele escolheu nas mãos de Deus, porque bem sabia Davi que o Deus que ele servia era um Deus de misericórdia. Imagina, lá no Novo Testamento nós vemos a história de João Batista. Nós conhecemos aquela história, que ele foi preso injustamente pela sentença do homem. Nós vemos que ele passou por aquele momento ruim, por uma sentença maligna de uma mulher e de um rei que estava, aleluia, ela estava juntada com a sua mãe, e fez aquela armadilha para João Batista, e o rei acatou, levou ele preso e degolou aquele homem. A lei dos homens, permissão de Deus sim, mas foi a lei dos homens. Mas Davi sabia que o Deus de misericórdia, o Deus que ele mesmo declara no Salmo 51, ele declara que Deus, ele não resiste um coração contrito e quebrantado diante dele. O mais vil pecador desta terra, aleluia, eu posso trazer um homem, aleluia, que é abominável aos nossos olhos, porque nós somos homens também. Um homem que pode ter abusado de criança, os homens que podem ter matado várias mulheres de um modo estúpido. Mas se esse homem, aleluia, chegar diante de Deus, aleluia, se ajoelhar e se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor,
Deus, Ele pode mudar a sentença desse homem. Deus, Ele pode, aleluia, porque lá em Efésios, que é o capítulo 3, diz que o amor de Deus excede todo o entendimento. Então, meu irmão, nesta noite, Deus tem várias lições a nos ensinar diante dessa leitura. Deus, Ele quer que nós venhamos, aleluia, acreditar nele, acreditar na sua misericórdia. Aleluia, eu creio que Ele fez essa pergunta para Davi, mas Deus já conhecendo o coração de Davi, Deus, aleluia, já sendo onisciente, sendo onipresente, sendo onipotente, Ele já conhecia Davi, aleluia, Ele já conhecia Davi apacentando aquelas ovelhas, sabendo, aleluia, que Deus, Ele iria estar fazendo o que Ele fez aqui. E diz a palavra: mandou, pois, o Senhor a peste em Israel, e caiu de Israel 70.000 homens. Olha a consequência, era para ser mais. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo do Senhor: basta, agora retira a sua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jubizeu. E levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, e com a espada desembainhada da sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de pano de saco, coberto de pano de saco, pensa bem nisso. E pano de saco naquele tempo era sinal de humilhação diante de Deus, e se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que feriram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não paga castigo ao teu povo. Olha Davi se quebrantando. Olha Davi, ele sabia como se achegar diante desse Deus. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi, que subisse a Davi para levantar um altar ao Senhor à eira de Ormã, o Jubizeu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele os seus quatro filhos. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio Ornã, e olhou Ornã, e viu Davi, e saiu à eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, e dá-mo pelo seu valor, para que cesse o castigo sobre o meu povo, sobre o povo. Olha o quebrantamento de Davi. Ele não só se justificou diante de Deus, mas ele foi atrás para obedecer a ordem do Senhor. Eu falei para vocês, meu irmão, é melhor obedecer do que sacrificar. E Davi foi, e diz a palavra: então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei, o meu senhor, dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para ofertar de manjares, tudo dou. Olha que tremendo essa parte, meu irmão. Presta atenção, porque é maravilhoso. Porque Davi, ele poderia pegar aquilo de graça.
Ornan, ele estava oferecendo aquilo para Davi. E uma coisa interessante, aleluia, que Davi, ele poderia obedecer. Quantas vezes na casa do Senhor, servos do Senhor, tem se vendido por pouca coisa? E Davi aqui,